vou colocar tanto que foi mais ou menos baseado naquelas pesquisas. Então, faça isso com cautela e faça os exames clínicos avaliando. Agora, simplesmente, o chá verde é bom, começa a dar um monte de chá verde, dá banho de chá verde. Porque a gente sabe que o chá verde é um polifenol, tem vários outros polifenóis bons nele, mas o excesso de polifenóis pode causar problemas hepáticos, pode causar problemas renais. Então, eu vou ser sincero. É claro, chá é bom, todo mundo bebe chá é sempre bacana, mas usar ele como uma fonte terapêutica diariamente, em quantidade que você não conhece, isso é errado, eu acho. Esse monitoramento tem que ter também tem que ter mais um monitoramento mesmo para ver. Sim. E ter cautela na quantidade que você oferta, sim, né? Porque você mas não tem peso, a quantidade, por exemplo? Que tem dos estudos clínicos que eles fizeram aqui com o pessoal, eles utilizaram uma concentração de, em média, né, varia de 9 a 10 miligramas por quilo de EGCG. Tá? Esses foram os resultados que eles obtiveram. Não é do chá, do chá verde. É do extrato. Confundem essas coisas de chá verde. O que eles utilizaram, eles colocam até a marca, eles utilizaram o chá verde 45%, que é o que eles utilizaram da Mega... Esqueci a marca, mas está no artigo original, se quiserem eu mando para vocês. Pessoal, eu só falo para vocês, se vocês forem fazer intervenção, façam com cautela. É assim, o chá, no chá o EGCG, as pessoas acham que dando chá. Não está dando só, né? E mesmo esses 9 gramas, você vai começar com 9 gramas. Você vai começar com 5, metade, analisar para ver se deu certo, aí depois aumentando exatamente. E tem outra questão assim, pessoal. Acho que eu não coloquei aqui, deixa eu só comentar que isso é importante. O EGCG, ele tem uma função principalmente de diminuir algumas células CD4, que são células principalmente voltadas à autoimunidade, que a gente vai tratar mais pra frente. Então, muitas ações ajudam a ter os problemas autoimunes, que é vitiligo, lúpus, que é bem comum, alopecia, que é bem comum nas pessoas com judicial. O problema é que o excesso também, se você diminuir a CD4, você fica aberto, exposto a muito maiores infecções, por conta da diminuição do próprio sistema imunológico. Então, tem que também ser bem pesado isso. Por isso, quando você... fala assim, mas o chá verde foi tomada antes. É claro, tomada antes, há milênios, né? Mas por adultos, em concentrações menores, não com tanta frequência. Então, a gente tem que pontuar bem essas coisas. Como é que é a coisa... Porque o chá verde, para pessoas hipertensas, ele é desaconselhável, não é isso? Assim... Eu já escutei isso muitas vezes, vocês, por isso que eu estou te perguntando. Eu, por exemplo, eu passo mal se eu tomo. Eu também. Hipertensa? Não sou, mas tenho histórico familiar. Eu não sou ainda, mas eu tenho histórico cardíaco, né? Minha mãe, minha família toda. Então, assim, eu não posso tomar. Eu tomo e fico com taquicardia, por exemplo. Às vezes que eu tentei, já há mais tempo, eu nem tento mais. Entendeu? Então, assim, a criança não sabe explicar isso, por exemplo. Existe essa correlação ou não? A criança, fala da criança... Ela vai passar mal e não vai saber explicar, né? Sim, tem essa habilidade. Porque ela não tem a resposta, não tem feedback clínico. Mas existe essa questão? Da questão da hipertensão ou não existe? Olha, eu não conheço, vou ser sincero com você. Algum estudo que mostre que há um aumento da hipertensão por conta do chá verde, não. Eu não sei se é o sofrimento renal, que é por isso assim. Porque daí a gente tem que estar associando eles a outros Entendeu o que eu quero te falar? Eu não sei a razão, mas eu já vi isso várias vezes, assim, de médicos falando isso. Então aqui, voltando lá, aqui a gente tem a expressão, né, relativa DYRK1 em ratos selvagens. Eu estou perguntando isso só para explicar, porque a gente tem filho cardíaco, né? É por isso que eu estou perguntando. Sim. Eles não são hipertensos, mas eles são alguns são cardíacos. Alguns são cardíacos. Por isso que eu estou te perguntando isso, tá?
Então aqui a gente tem um modelo de rato selvagem, sem trissomia, e aqui um modelo de rato com trissomia. A expressão de DYRK1 é bem grande. Ó. Quando esse rato foi administrado a GCG, a quantidade caiu bem próximo do rato selvagem, mostrando que ele corrigiu, não teve a diminuição abrupta que podia causar total aniquilação do DYRK1, que é ruim também, mas ele conseguiu diminuir a níveis... Mas esse primeiro grupo aí também tomou, né? Isso, ele também tomou e você vê que não teve implicação. Não teve alteração. Porque não teve subimplicação. Você vê, e aí que vem a ideia interessante que a gente estava comentando anteriormente. Deve ter outros mecanismos, por mais que o chá verde está implicando, tem uma expressão constitutiva dele. Então ele tem alguma válvula de escape que mesmo com bloqueio do GCG, consegue expressar naturalmente. Tá? Mas quem expressa muito, ó, quando toma, consegue diminuir. Então, dá uma visão meio que utópica assim, do GCG, né? Nossa, que bom, ele só diminuiu o excesso, né? Então a gente tem que... É bacana nesse sentido, mas a gente não sabe quais são as futuras implicações. Tá bom, você mostrou ali que então, quando você colocou GCG, ele melhorou, né? A inspeção diminuiu. Ficou bem próxima, né? E aí, quando você vai ver isso no rato, as imagens, no estudo do GCG, foi só uma imagem que viu melhor. Você não viu melhora de função, certo? Não, eu fiz função. De teste. Os testes ratos são aqueles testes de memória, né? Coloca sim, mas aí as habilidades de teste, uma habilidade linguística de um rato nunca vai se comparar. Não tem. Linguística não tem. Mas assim, como é que você quer comparar habilidades cognitivas que envolvem mais outras habilidades que um rato não tem com alguém? Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Entendi. Então, é complicado, porque os ratos, por mais que eles não tenham a fala, mas eles têm algumas ações cognitivas importantes. No caso, tem vários testes que eles fazem, tipo, coloca algum objeto num lugar que dá um choque. Você já viu vários? Tem vários testes. Então, a memorização disso é importante e eles consideram cognição. Sim, mas aí você só avaliou memória, entendeu? Você não avaliou uma questão, porque cognição não é só... Não, com certeza. Entendeu? Aí fica faltando alguns itens. Sim. Falta muito. E aí você quer dizer que... E aí você quer falar que porque o rato melhorou ou não, na mesma proporção você vai falar que uma pessoa... Você não consegue isso. Por isso que os testes foram feitos com humanos, né? E aí, testes foram mal feitos. Isso, aí onde eu não deram resultados. Isso. Por isso que eu tô te perguntando assim, você foi lá no rato, o rato melhorou. Você foi na gente, no humano, fez imagem, mas o teste não funcionou. Sim. E aí você vai falar pra mim que... O que foi falado? O teste foi inadequado. Sim, mas aí só a melhoria de imagem não justifica toda essa coisa que justifica. Poxa, uma imagem vale bastante, né? De maior ramificação neuronal. Tá bom, mas depois de quanto tempo você vai ter função legal? Não. Igual porque anteriormente. Quando você conversa com a mãe, ela tá achando que você vai curar a síndrome de Down da filha dela. Não, é absurdo. Sim. Não, mas aí tem aí, tipo assim, você viu uma imagem lá, então quanto tempo depois você vai ver melhoria de função? Então vamos medicalizar todo mundo para ficar menos segundos. E não é isso, meus amigos, não é isso. Na realidade, esse segundo teste, esse segundo exame clínico foi bem interessante, porque no começo teve uma maior bafafá falando assim, mas se for fazer estimulação, então a estimulação que vai ser a grande safa da questão, não vai ser o GCG. Aí eu penso assim, poxa, mas se você só medicalizar e não fizer nada, é como se colocar uma criança dentro de uma caverna escura. O que vai ficar aprendendo no mundo? É um absurdo. Qualquer filho, tira do são qualquer filho. Sim. Tira dele o estilo. Claro. Então, tem todas essas questões. O que eu falo? A minha leitura a partir disso? O EGCG ajuda. As pistas que a gente tem a partir da ciência indicam um caminho que ajuda. Só a GCG resolve tudo de maneira nenhuma. É equivocado pensar que haverá recuperação intelectual plena das pessoas que se lidaram com a GCG. Isso jamais vai acontecer usando somente um composto. A grande parte da recuperação, grande parte dos resultados, que eu vou mostrando aqui depois, vem a partir de estimulações.
estimulações, que é o que acontece com todo mundo, até pessoas que não têm síndrome de Down. Quanto mais estimulados são, mais vai aprender, mais vai criar desafios e vai ter mais conexões. Isso é fato, isso para todo ser vivo. Quanto mais estímulo, quanto mais melhor. É claro que por conta do metabolismo truncado das pessoas com síndrome de Down, quando a gente consegue resolver alguns problemas que acontecem e manter o estímulo, a gente tem um burst. Então, quando a gente pega lá os resultados com o rato, fala assim, nossa, o rato ficou super power, super rato, inteligentão. Não é assim, a gente não pode transpor isso, transpor isso para o ser humano de maneira, principalmente com relação à fala, né? O rato não fala, cara, não tem resposta nenhuma. Não, mas aí, tipo assim, começa uma história que vamos colocar EGCG para melhorar a fala, para melhorar um monte de coisa, vamos fazer isso porque vai melhorar a fala. Tem gente falando assim, ó, não, sabe por que você não é a prática? Você não é a prática porque seu exame está... Não, entendi onde você quer chegar. Existem algumas recomendações de algumas drogas específicas para apraxia, para fala. Essas drogas ajudam diretamente? Impossível. A fala não é uma coisa molecular, uma coisa única. De maneira alguma, vamos estar aqui para mostrar isso. Envolve muitos músculos, mora em muitos metabolismos. Então, jamais uma droga vai melhorar a fala ou vai melhorar a cognição. Isso implica em algum desbloqueio natural que a droga pode causar. Mas o estímulo, o enriquecimento do ambiente, terapia, tudo isso é o mais importante de tudo. Quando o organismo da gente passa por esse processo, todo mundo, acho que acontece isso, quando você começa a tomar uma determinada medicação, suplemento, né? Eles falam assim, com o tempo esse remédio aí já não resolve pra você mais não, você tem que mudar, porque o seu organismo já acostumou. Então eu acredito que o chá verde vai chegar uma hora que fala assim, não tô servindo de mais nada, você só tá jogando coisa ali pra dentro, mas não serve mais. Ou então, o meu medo é o seguinte, você começa a fazer esse tipo de intervenção, daí um tempo você para, e o parar fique muito pior, porque, sei lá, ele vai começar a fazer, agora eu vou ficar louco, agora eu enlouqueci, porque eu tinha que produzir tanto, você abaixou, agora você tirou, agora eu vou ficar louco, porque eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Então, tipo, eu fico preocupada, porque é uma coisa muito nova, que ninguém estudou, e chega uma hora que... É assim, o que a gente sabe de drogas psicotrópicas, que é o que usualmente acontece, é que elas criam dependência. Isso é um fato. O EGCG, ele não é uma droga psicotrópica, tá? Então, aqui no caso, ela não age como um hormônio, alguma via metabólica que vai causar uma estimulação em algum ponto. Então, essa questão da dependência é pouco provável. Tipo a cafeína. A cafeína implica em várias vias que a gente sabe a dependência que causa, né? Agora, quando você tira o desbloqueio de um gene, dizer que ele pode se expressar igual um louco, a gente nunca viu isso na ciência, sabe? Ele pode ser que ele volte a níveis qual eles eram expressam antes, mas falar que vai super expressar, não se tem em relação a controle de expressão genética, tá? Agora a gente não está falando que nem quando você vai usar alguma droga, que quando você remove, aí o mecanismo de ação que ela estava bloqueando começa a vir toda e acaba causando uma estafa nessa pessoa, que é o que acontece usualmente com várias drogas, né? Então, vou ser sincero, eu não acredito que isso aconteça por conta dos mecanismos por qual ele regula essa superexpressão. Tá? E por conta disso, né, que nas pessoas que não têm essa superexpressão, ele não acaba implicando em alterações maiores. Então, o nível de segurança do EGCG ainda é bom. Ainda é muito bom, porque já é usado há milênios, as últimas 2 publicações específicas não mostrou efeitos colaterais desagradáveis, então tem várias coisas que são bacanas. O que é ruim, que tem que ser controlado, é essa ideia de que dá o chá em demasia, quanto mais chá dá, vai ficar melhor. Isso é errado, tá? O chá propriamente dito. Você acha seguro dar com que idade? Bom, a minha opinião particular, eu acho que isso varia muito, sabe? Porque você tem que ter todo um respaldo médico, clínico, avaliações com muita cautela, saber do que você tem que conhecer muito seu filho, sabe? Também para ver como que ele está respondendo a qualquer tipo de intervenção que você faz. Eu acho que se você não tiver segurança com isso, não vai fazer. Uma coisa que eu faço, se você não tiver segurança com isso, não faça. Se você não tiver um médico que vai te apoiar e pelo menos pedir os exames clínicos para avaliar qualquer tipo de alteração, não faça. É isso que eu ia Porque se você não tiver segurança, a não vai gente fazer. tem essa dificuldade
Porque os médicos muitas vezes não... Agora, se você conhecer seu filho, se você tiver um respaldo médico de avaliações, se você ir começando devagar, eu acho que tudo isso vai ser diferente o olhar, sabe? Então... E mesmo assim você não tem 100% de certeza que vai dar certo. Eu sei que a minha filha está no estágio. Se eu começar a ministrar o SGC, como é que eu vou saber que o que ela está ganhando é dela mesmo, se eu não tivesse entrado com isso? Ou se é igual comer, se você não comer, não precisa saber. Se ela estivesse... O que se faz hoje, que eles querem tentar ter alguns testes, usa a própria pessoa como modelo. Então, dá por um período, cessa, vê como é que a pessoa fica, depois retoma, para fazer um feedback controle com ela própria. Mas até nesse modelo, você tem uma intervenção precoce que pode causar uma alteração que vai persistir mesmo com a ausência do GCG. Então, não dá para ter. O melhor modelo de você mesmo é você, né? Então... E a melhor pessoa para ser responsável pela sua saúde e pela saúde do seu filho não é o médico. O médico está ali só para colaborar. O médico é um dos grandes, uma das peças importantes, mas a gente não deve endeusar o médico como se fosse o único detentor de todas as decisões que devem ser tomadas. Ele tem um aparato técnico muito bom que a gente tem que respeitar e acolher bastante, porque ficou muito tempo para isso. Mas tomar... É nossa, mas a gente tem que ter o respaldo do médico, porque a gente não tem sabedoria suficiente para falar assim, agora eu quero dar e começar. Claro. O médico não pegar de mão com a gente e falar assim, não, vamos fazer, vamos tentar mas, né? Não tem como. Isso a gente não tem. Compartilhada, né? Porque como não tem mais ciência, mas ela serve ser compartilhada. Não concordava, não ia fazer de jeito nenhum. E assim, curto e grosso, não vou. Se você quiser mudar a alimentação, você procura você vai fazer o suplemento através da alimentação, mas com suplemento não faço, e principalmente porque ela é cardíaca. Aí eu fiquei meio assim, falei com meu marido, falei, olha, hoje, pra mim, quem poderia, a pessoa que eu fui atrás pra me dar esse respaldo sobre isso, era ele falou, não, pra mim é não. Mas aí a gente fica em casa, porque ele tenta e eu ainda não, mas eu eu acho que essa decisão tem que ser bem respeitada, cada família, né? Às vezes o médico está meio ignorando, eles não sabem. O próprio artigo do Della Torre, ele também viu que melhorou, né, a cognição, a partir de exames de imagem principalmente, e diminuiu o colesterol das pessoas com síndrome de Down. Melhorou? Diminuiu o colesterol? Isso. Ó, as pessoas com síndrome de Down, em geral, claro, varia muito. Vocês veem aqui, ó para vocês terem uma noção. Aqui, essa linha vermelha na horizontal é a média, e isso daqui é o desvio padrão que existe. Então tem um grande desvio padrão, igual a gente tinha comentado. Há uma grande variação fenotípica nas pessoas. Então, o que eles observaram? Aqui é o tempo de uso do EGCG, tá? Até 12 meses, desculpa, da última. Depois eles pararam de dar e avaliaram com 18 meses. Tá? Então o que eles obtiveram? Ó, enquanto nos meses que estavam dando o EGCG, os níveis de colesterol aqui, né? Colesterol total, baixou bastante, tá? Baixou bastante. E depois, quando parou, os níveis subiu próximo da... O vermelho é o quê? O placebo? O vermelho é o placebo. Que é fingir que deu chá verde, mas não deu chá verde pra pessoa. Engraçado que baixou também. Então, ó, o placebo, as pessoas com placebo, por mais que abaixou, é claro, na média e tal, né? Mas ó, o desvio padrão mesmo assim ficou bem em cima, né? Não gostei. Bem em cima. Então a gente considera sempre isso. E aqui é a homocisteína, né? Ó, a homocisteína com o uso do chá verde, aqui no caso, ó, aumentou bastante e quando parou, desceu o extremo. Muito rápido, né? Pois é, porque você vê que o controle desse gene lá no ciclo SAM é muito direto. Então,
você, na verdade, você tem que consumir constantemente. Eles avaliaram isso aqui, porque se parar de usar, como um controle genético é uma genética que é o tempo inteiro sendo expressa, então se você tirar o bloqueio, vai continuar a ser expresso de novo e vai voltar a regredir, né? É claro, aqui não tem testes de, houve regressão das cognições, do aumento da ramificação, não teve isso. Mas vamos pensar assim, se você fala, tem coisa que só turbina, não vai mudar a base, né? Mas ajuda no funcionamento. Se você pega uma gasolina turbinada, o motor do carro vai continuar o mesmo, mas às vezes o desenvolvimento do motor varia, sei lá. Entendeu? Não sei se nessa melhora, ele tem um desempenho cognitivo melhor, será que ele retém depois que para? Então, essa é uma questão muito delicada, é bem delicada. Sabe nada. Eu vou ter uma opinião bem particular, assim, eu acredito que se houve um aumento das conexões e se esse estímulo persistir, continuar por mais tempo, que estimula, quanto mais estímulo, mais as conexões vão se sedimentar e tal, eu acho que até pode manter. Pode ser que tenha alguma implicação molecular mais forte, porque esse gene é um gene trucidador, mas que ela persiste, pelo menos, se manter pelo menos os níveis de estimulação. Mas eu falo de que eu acho, senão tem teste. Rogério, mas com relação ao probiótico, por exemplo, é provado cientificamente que o probiótico que é sintetizado, aquele que você compra a cápsula, você parou, né, a sua microbiota já altera logo em seguida que você parou de sua ingestão de probiótico. Quando ele é o probiótico natural, que é, por exemplo, a base de colônias de grãos de kefir, se mantém, se você parar, ele se mantém, o número de bactérias benéficas ali dentro do seu sistema digestivo, ele se mantém. O funcionamento é bem diferente do que é produzido no laboratório, que é natural. Sintético. Então, essa questão dos probióticos é um pouco mais delicada, né? Porque eu tenho um certo receio de alguns probióticos, porque alguns probióticos que são principalmente manipulados, eles fazem, vamos dizer assim, algumas superbactérias, sabe? As bactérias, elas são muito boas. Por isso que a gente sabe que, depois eu vou tratar um pouco das bactérias aqui do intestino, mas algumas, eles colocam algumas resistências em excesso. Como assim? Eles colocam uma bactéria que é super resistente à penicilina, a outros antibióticos que são bem comuns. Você fala assim, bacana, porque aquela bactéria é boa, né? Por que não? Mas as bactérias, elas têm umas manias de ficar cruzando umas com as outras, sabe? E mesmo não sendo da mesma espécie, elas têm uma mania de ficar trocando plasmídio. O que elas fazem? Elas têm um DNA normal, que fica tudo emaranhado, e elas têm um DNA circular chamado plasmídio. E elas têm uma mania de ficar trocando entre elas. E é justamente nesse plasmídio que tem a resistência a antibióticos. E se uma bactéria patogênica que consiga pegar, a gente fica morrendo de medo, porque se ela ficar resistente a vários antibióticos como a gente tem, é problema. Por isso que a maneira natural seria bem mais interessante, né? O problema dos naturais é que eles são muito sensíveis, né? Inclusive nos Estados Unidos vende aqueles potinhos assim, que tem uns probióticos que vem super, o nome é isso mesmo, é super 8 não sei o quê. Super mega Você dá o SG pro seu filho? Eu dou. Tá bom. Não, então conta assim, aí ele tem quantos anos? 3, né? 3. Mas você consegue ver assim, apesar que todo mundo é diferente, como uma criança de 3 anos consegue? Mas você faz do Miguel, você faz a cada 3 meses, sabe, né? O Miguel a gente avalia sempre. Em relação a problemas colaterais que venham a surgir, a gente tem sempre um bom controle. Mas aí você me perguntar o que é de uma coisa de outra, você não tem essa visão. Porque eu fico morrendo de medo, porque quanto mais eu leio sobre esse gene, mais eu fico temeroso. Então, eu estou fazendo uma intervenção que, até agora que eu estou entendendo, que eu analiso ele, não está causando nenhum mal. Então, enquanto isso estiver acontecendo, estou bem, o ele está bem. Agora, a partir do momento que isso possa causar alguma implicação e que eu vejo que não está legal, os exames hepáticos dele são ótimos, renais também são ótimos, a homocisteína dele está no nível adequado. Então, a gente tem um controle bem bacana. Então, a médica que cuida do meu filho, a pediatra dele, ela é uma pessoa muito ocupada, por mais que ela
ela seja muito parceira minha de pedir os exames, ela nunca viu nenhum exame do meu filho. Só pede pra você, você faz. Alguns ela não consegue nem interpretar, que ela nunca nem viu. Então, a parceria dela é me apoiar. Tipo, ó, te apoio, você vai lá, vamos ver clinicamente, ela vai 6 meses nela, ela avalia, que ela tem uma mão clínica muito boa. Então tem que ter essa parceria, sabe? Eu acho que isso que é importante. A confiança também. Confiança. No médico. Você estava começando a falar sobre o probiótico natural. Tem que raciocínio. Não, então, em relação ao probiótico natural, eu não sabia dessa questão da permanência por mais tempo do kefir, mas em relação ao natural, eles não têm essa resistência, né? Então a vantagem é que eles são bons e que a grande maioria não tem essa resistência maior ao antibiótico que a gente conhece. Mas a gente sabe que a gente força muito essa resistência, né? Quando a gente toma um antibiótico errado, quando a gente toma aquele monte de suco regaçando de conservante, que são todos destruidores de bactérias, que acabam causando uma seleção, forçando as bactérias a ficarem resistentes àquilo. Então a gente tem várias... Vamos parar disso, vamos continuar. A última pergunta nesse tipo. O kefir por exemplo, quimicamente falando, ele é seguro? Então, é assim, o kefir, em geral, ele é usado há muito tempo, né? Ele tem uma segurança boa. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pode ser exposto e pode implicar em alguma outra entrada de bactéria não bacana, né? Tá, então tem que ter todo um cuidado com o kefir, né? Cada 24 horas tem que fazer a remoção da água e tal, ou pelo menos fazer um controle disso, né? Eu vou ser sincero, não dá pra você ter confiança e falar assim, todo kefir é seguro. Eu entendi. Mas a grande maioria, assim, pelo menos as bactérias que normalmente estão presentes nele são bem seguras. Tá? Normalmente. Tem uma super mega basta. Vou voltar ao GCG. Ela tem um papel importante em quelar metais nos neurônios. Quelar, não sei se vocês vão lembrar desse termo, mas quelar é se ligar e impedir que ele fique biodisponível no ambiente. Isso, tem vários artigos antigos que tratavam de EGCG na melhora do Alzheimer, sem pensar que a pessoa tem síndrome de Down. E eles implicavam, hipoteticamente, que foi isso que ajudou. Porque assim, o Alzheimer, ele é estimulado por metais, principalmente metais no cérebro. Ele estimula a formação de placas. Quando a gente tem um elemento que vai quelar esses metais, deixando esses metais indisponíveis, isso implica que vai diminuir a quantidade de placas. Então, uma das questões que falam é que, sem pensar na síndrome de Down, mas que o EGCG ele tem um papel em quelar alguns metais, e quando ele se liga a esses metais e deixa esse metal indisponível, ele diminui a chance desse cérebro desenvolver Alzheimer, porque esses metais vão forçar o Alzheimer. Associado a isso, a gente tem um problema que tem que também ter cuidado. Por quê? Como ele quela metal, um dos principais metais que ele quela é ferro. E a gente sabe que o ferro é essencial. Então, se a gente ficar utilizando uma alimentação rica em ferro, ou junto com essa suplementação de ferro, o EGCG, a gente vai começar a se tornar ele mais indisponível. Isso pode diminuir os níveis de ferro, e é outro problema. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu não recomendo o próximo de alimentação, principalmente alimentação rica em ferro, porque ele tem um poder quelante e tal. Tá? Então, essa é uma das teorias já aprovadas. Ele quela metais, isso é um fato. Tá? E isso ajuda no cérebro, principalmente de cérebro de pessoas que têm alta contaminação por mercúrio, por alumínio. Quela mesmo. Ele ativa a formação de neurônios por ativar o BDNF. BDNF é um fator de estímulo à neurogênese, então ele estimula o processo natural de formação de novos neurônios. Melhora a ação de enzimas de controle epigenético. Voltando à epigenética de novo. Aqui tem um artigo publicado esse ano que mostrou que aquela alfa-sinucleína, que é uma das proteínas que controlam a metilação do DNA, ela foi ajustada a sua expressão de acordo com o uso do EGCG. Tá? Recupera o desenvolvimento ósseo, que são os artigos novos que estão sendo publicados. Tá? E um artigo do ano passado que eu achei bem interessante, que controla o sistema GABA em ratos modelos com síndrome de Down. Vocês sempre sabem que o sistema GABA é bem complicado nas pessoas com síndrome de Down. Hoje existem vários testes, né? Os últimos foi feito com a metanida. E o EGCG não que recuperou tudo totalmente, mas ele controlou melhor o sistema GABA dos ratos modelos. Beleza?
Tem um artigo bem interessante, se vocês quiserem eu também posso mandar para vocês, uma revisão na realidade, que fala do controle do EGCG em relação a problemas comportamentais, problemas de comportamentos repetitivos e vários outros que podem acontecer. Não das pessoas com Down, tá? Em geral. Tá, depois de tanta coisa ruim sobre Alzheimer, vamos falando um pouco dos tratamentos que hoje há e que são importantes, que pode ser frentes de ação, né? Tratamentos anti-amiloides, que são tratamentos, existem hoje uma grande gama, sabe? De tratamentos de até por som, que vai dissipar essas placas que se formam no cérebro, fazendo com que claro, não efetivamente em clínica grande, mas que tem uma respalda que mesmo sem intervenção medicamentosa, simplesmente com intervenção física, né, essas placas conseguiram ser parcialmente dissipadas. Parcialmente, mas já é um passão à frente. Né? E existem várias proteínas anti-amiloides que acabam estimulando com que essa formação da placa pare de acontecer. Um exemplo é aquilo que a gente mostrou lá da vacina, né? A vacina é um processo natural que estimula o próprio organismo a se defender contra o início dessa formação de placas. É claro, ainda também não tem testes em humanos, mas que é um bom passo. Tá. Antioxidantes. Isso já é muito relatado na literatura. Eu coloquei só uma, mas tem várias. Por que antioxidantes é bom contra o Alzheimer? A formação de placa implica em processos oxidativos neuronais. Então, os neurônios têm um processo de formação de várias espécies reativas. Quando a gente usa um antioxidante, a gente está limitando essa formação de oxidação e a gente diminui essa agregação plaquetária. Tá? Então, é outra frente. A minha mãe não morreu de Alzheimer, não, mas ela falava que fazia sudoku, ele estava com Alzheimer. Sério, tudo sério. Faz o quê? Meu tio está com Alzheimer, ele era o craque dos... Não, mas minha mãe falava que os antigos falavam que fazia sudoku, falavam de usar. Não, mas isso não é fato. Isso a gente faz com o nosso filho todo dia. Se a gente estimula, não, mas é verdade. Quanto mais estimulação, claro, cada um é único, né? Mas a estimulação... Eu acho que referência agora. Você tem uma noção bem bacana. As pessoas que têm lesão cerebral, por algum acidente, inconveniente e tal, se essas pessoas tiveram um nível de ensino maior, que tiver aprendizagem de várias línguas, a recuperação dessas pessoas é muito mais rápida. Mostrando que quanto mais conectado é o nosso cérebro, mais a chance de recuperação que ele tem. Então esse é um fato, quanto mais estimula. E às vezes, na verdade, ele não evita o Alzheimer, mas ele atrasa. Aí vai entrar um pouco da terapia de estimulação cognitiva. Não entendi. Aí entra um pouco da questão da terapia de estimulação cognitiva. Claro. Não só fazer o sudoku, mas não é só fazer sudoku, existe uma outra questão toda por trás dessa estimulação cognitiva, né? E que a gente vê na TO, principalmente, é realmente isso, que a estimulação cognitiva do meio, entre outros, vai ajudar a prevenir isso daí, porque vai aumentar as conexões, né? Cerebrais, não é? E interessante, eu vou mostrar que essa questão do TO, a questão da estimulação, já tem provas que altera molecularmente o cérebro. A diminuição da expressão do próprio gene, que é superexpresso nesse YRK1. Já tem resultados mostrando isso. Isso que é o mais interessante. Então, a estimulação, pessoal, eu acho que é a melhor arma que a gente pode usar assim, para ganho cognitivo. Não tem outra frente. Assim. Inibidores de fosforilação da Tau, que é aquela proteína que fica se desrompendo lá. Eu coloquei o artigo da Latour, que é o GCG também diminui a fosforilação. Terapias que promovem a neurogênese, existem várias terapias que estimulam a maior quantidade de produção de neurogênese. Inibidores de GABA. Rogério, você está falando tratamentos que estão em estudo, claro, né? Esses aqui são que estão publicados. Do Alzheimer, demência ou enquanto tem só os depósitos amiloides? Isso. É assim, ó. A grande maioria desses artigos aqui que estão publicados, eles usaram mais de ambas as fontes, mas principalmente de não Alzheimer já estabelecido. Funciona assim.
O que eu acho errado também, que tem muitos testes clínicos que fazem tentar recuperar pessoas com Alzheimer, mas que já estão no nível de dose, de degradação neuronal tão grande que não tem mais condições de haver uma recuperação considerável. Tá? Então, a grande maioria é no começo, pode ser no começo de demência, ou no começo da formação de placas. Aí que é indicado, porque se você pega o cérebro, já praticamente boa parte das regiões mortas, se você usar um antioxidante ali, você tem um resultado muito ínfimo, ou se não tiver nenhum resultado. Então, seria mais prevenção, né? Prevenção da demência. Atrasa a formação de placas, que é o principal problema que vai levar. Então, é assim, você não vai curar o Alzheimer, você vai atrasar o máximo possível. Você comentou que tem crianças com 2 anos que tem. Então, nesse caso, você só vai tentar atrasar o desenvolvimento dela. Porque se você pensa que com 2 anos ela já tem placa, imagina com 30, quanta placa ela vai ter? Então, você só vai atrasar. Você pode atrasar a bons níveis, que pode ser igual a população geral. Lá para os 70 anos, 80. Às vezes não chega nem a desenvolver. Já tomografia? O quê? Aqui a gente está vendo vários artigos, aqui eles mostram em geral, assim, sabe? Às vezes é pesquisa em células em cultura, às vezes em ratos, mostrando os diversos tipos. Não, você perguntou as placas, para ver a placa. Para ver placas amiloides, a gente tem que fazer uma tomografia. E tem que ser com marcador adequado, não é simplesmente fazer uma tomografia que você consegue ver. Tem que dar, que sentido? Como é que tá? Contraste? O contraste não é o típico que a gente usa na tomografia. Você tem que colocar um marcador, que é um marcador que vai se ligar especificamente a essas proteínas beta-amiloides. Ela não é simples assim, não. Exceto se você tiver grandes partes das regiões já implicadas em problemas, aí você vai conseguir enxergar parcialmente pela tomografia, mas aí a gente está com um problema já bem mais acelerado. E você não vai ver as proteínas, as placas formadas igual a gente vê no teste usual que está publicado. A gente vê as placas no cérebro. Porque daí o marcador se liga nela e dá cor. E a gente consegue enxergar por contraste. Tá? O que não é o caso do que a gente faz usualmente, que vê só tecidos e tal. Aqui tem vários artigos que eu juntei aqui, mostrei, coloquei aqui a Cíntia que estava falando, o rato não fala, mas ele brinca bastante. Aqui colocaram um ambiente extremamente rico, né, diversidade de cores e desafios para o rato. Esse aqui é um dos, tá, pessoal? Existem vários estilos, tá? E o que foi visto? Ó? Recuperou o desenvolvimento cognitivo em ratos, recuperou no sentido de comparar um rato sindrômico e um rato sem síndrome. Aumentou o BDNF, que é aquele fator que estimula o processo neurogênico. Isso que é interessante, um estímulo ajuda molecularmente a produção de neurônios. Isso é provado, isso que é mais interessante. Tem 2 artigos novos aqui publicados. Diminuição dos níveis da expressão desse gene maldito aqui, DYRK1 em ratos modelos da síndrome de Down. Então a gente tem provas já científicas que mostram, né? Ela quer matar o gene, não pode, precisa de maquinar. Então, é por isso que a gente falou lá da TO, depois eu vou mandar para vocês também, mas as TOs, fono, fiso, todas elas, e o ambiente rico que a gente produz em casa, toda a estimulação máxima que a gente possa fazer, porque, principalmente na primeira fase de vida, porque é nessa fase que tem a maior parte de formação de neurônios, mielinificação, é nessa fase que tem o maior ganho cognitivo. Então, às vezes, a gente tem que, às vezes, ser meio louco, assim, de estimular o máximo possível, depois a gente vai ensinar ele com mais cautela, porque eu acho que nessa fase a gente tem que bater de frente para essa neurogênese, para que ela aconteça. Aí depois a gente vai com calma. Mas eu acho que no primeiro momento, por isso, o mais precoce possível a gente conseguir estimular isso, menos perda da apoptose desses neurônios e grande desenvolvimento vai acontecer, grande cognição. A neurologista do meu filho, ela fala que ela acha importante de 6 em 6 meses você trocar o tipo de terapia para pegar estímulos agregar, formar novas frentes, é interessante. Ela fala, se for o caso da psicoterapia, fica 6 meses, depois você muda para outra. Ou no próprio grupo, mudar completamente o modo, né, como que é tratado, mudar as terapias.
querem parar para um café, depois a gente continua? Antes de você parar, Pode falar. é a pergunta que não quer calar. Qual será a sua avaliação? Como será a sua prova? Tem prova não. A Laura falou que você vai dar prova. Não vou dar prova. A gente tinha conversado com a coordenadora de vocês, ela falou assim, usualmente vocês estão fazendo um trabalho, né? Pode ser individual ou em grupo, então está pensando em passar um trabalho para vocês, depois vocês entregar a partir de tudo isso que eu falei, uma coisa assim bem mais pontual do que a gente viu aqui em sala de aula. Em grupo, né? Em grupo, bem simples. Em grupo, Em grupo, é um bando que é. Todo mundo gosta de ficar junto e fazer grupinho. a coordenadora está falando que não pode. Em duplo. Tá, depois a gente conversa com o Carlos. Dois pensamentos. Tá, mas vamos parar para um café, depois a gente continua. Dois pensamentos só que um só objetivo. Não tem grupo, é verdade, que nem Janaína,